A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 5 ao 10, que vai nos dizer assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Maria Madalena aqui e a outra Maria, elas foram porta-vozes de algo extraordinário dos céus para os discípulos. A Bíblia nos diz que essas mulheres, elas foram as primeiras a contemplarem Jesus ressurreto. E elas tinham uma incumbência, que era avisar aos discípulos o que elas haviam visto. O Senhor disse para você: eu estou trazendo boas novas para você. E essas boas novas não é somente para você, é para todos aqueles que te cercam, irmãos. As boas novas que essas mulheres iriam trazer eram boas novas de alegria, de vida. E assim é, Ricando Ramanchurabacandaraia. As boas novas que Deus está trazendo para a sua vida vai deixar muita gente impactado, irmãos. A novidade que essas mulheres iriam levar para os discípulos era algo que foi confirmado pelo próprio Jesus. E o Senhor está dizendo: as boas novas que eu trarei vai ter confirmações. Tem algo sobrenatural que está prestes a acontecer. E você e os teus se alegrarão muito com o que Deus vai fazer. Declare comigo: eu creio que tem boas novas da parte de Deus chegando para a minha vida e para os meus. Eu creio que tem boas novas de Deus chegando para a minha vida e para os meus. Aqui você vai ver que primeiramente o anjo se dirige às mulheres e disse para que elas não tivessem medo. Porque Jesus, ele não estava mais ali, mas estava ressurreto, como Jesus havia dito. E elas puderam contemplar o sepulcro vazio. Elas puderam ver aquilo que, humanamente falando, ninguém havia visto, irmãos. Deus vai te mostrar coisas tão profundas. Vai trazer boas novas, irmãos, dos céus, que vai ter muita gente que vai olhar para você e vai ficar perplexo. E perplexa, dizendo: como é que você sabe disso? Como é que você sabia que isso ia acontecer? É porque os céus resolveu lhe revelar, minha irmã. É porque os céus resolveu lhe mostrar, meu irmão. O Senhor lhe escolheu. Essas mulheres foram escolhidas para serem porta-voz dos céus. Você é uma escolha de Deus para trazer boas notícias. Você é porta-voz de Deus, para trazer boas novas para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão angustiados. Sim, porque os discípulos estavam angustiados. Os discípulos estavam entristecidos diante do que havia acontecido com Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que o anjo diz para elas irem depressa, versículo 7. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo, ide depressa. Ou seja, leve logo essas boas notícias, porque os discípulos precisam ouvir. Tem pessoas que te cercam, que elas precisam ouvir o que Deus vai te revelar. Elas precisam ouvir o que Deus ele vai mostrar para você, porque vai trazer esperança para elas.
Irmãos, eu vejo Deus trazendo esperança aqui para parentes de pessoas, para amigos, pessoas que te cercam através de você. Muitas vezes, irmãos, estamos vivendo momentos de dificuldade. E humanamente falando, olhamos e não vemos saída. Os discípulos, eles não haviam visto Jesus ainda ressurreto, ou seja, humanamente falando, eles estavam entristecidos. Eles estavam com a alma abatida. Mas essas mulheres haviam visto aquilo que eles não viram. Muitas vezes você vai ver algumas coisas que outras pessoas não vão contemplar. Por quê, irmã? Porque o céu te escolheu. Porque o Senhor escolheu você para te revelar coisas profundas e para que você possa ser portador, ser portadora de boas novas. Isso não é para todo mundo, irmãos. Mas isso é lindo. O Senhor nos chamou para trazermos esperança, para trazermos alegria diante das revelações que Ele traz para a nossa vida. Olha como Deus tinha pressa com que os discípulos ficassem sabendo daquilo que havia acontecido. Olhe como derrabasturiante, uramanda candarai. Olhe como Deus tinha pressa em fazer os discípulos, irmãos, se alegrar. O Senhor tem pressa em fazer acontecer na sua vida milagre. O Senhor tem pressa, ramante, uramanda candaraia, em fazer na sua vida o impossível acontecer. Porque Deus, irmãos, é Deus de surpresa. Essas mulheres, mesmo ali, irmãos, com medo, mesmo com muita alegria, correram para anunciar aos discípulos. Eu sei que quando vem revelações do alto para a nossa vida, a gente muitas vezes fica temeroso, e é normal, né? Nós somos seres humanos e nós queremos confirmação, né? E a gente não quer falar aquilo que a gente não tem convicção de que foi Deus que falou, não é assim? Pois é. As mulheres, elas estavam aqui tomadas de medo e alegria. Mas mesmo assim, elas foram para anunciar aos discípulos. Mas não ficou por isso mesmo. Não ficou somente nas palavras do anjo, mas Deus trouxe confirmação para que elas tivessem convicção, para que elas levassem a mensagem com certeza. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo sinais para que você não tenha dúvidas de que eu sou na tua vida. Eu estou trazendo sinais para que você não tenha dúvidas de que eu te escolhi para me revelar para você. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que os céus resolveu se revelar para você de maneira especial. Não temas. Você é escolhida. Você é selecionado. Não foi todo mundo que teve essa primeira experiência, só foram as mulheres. Tem a experiência que Deus escolhe, irmãos, a dedo a quem Ele vai dar. E é Ele quem escolhe. As mulheres, no Antigo Oriente Próximo, naquele tempo antigo, elas não eram vistas como testemunhas confiáveis. Como pessoas que o testemunho delas valessem alguma coisa. Aí Deus faz o quê? Escolhe as mulheres para confundir. Você é uma escolha louca e desprezível, não é verdade? Humanamente falando, muitos te desprezam, como as mulheres aqui eram desprezadas. Porém, Jesus nunca desprezou as mulheres. Deus resolveu revelar para elas aquilo que nem os discípulos haviam visto ainda. Porque Deus escolhe a quem ninguém escolheria. Talvez você está me ouvindo agora dizendo: irmã, eu sou pequenininha. Irmã, eu sou pequenininho, ninguém dá nada por mim. E o céu está dizendo: eu te escolhi para ser portador de boas novas. Eu te escolhi para te revelar o profundo. Aquilo que os homens não contemplaram, eu revelo a você e confirmo aquilo que eu falo contigo. Porque não vai ter sombra de dúvida do que Deus vai lhe revelar. Declare comigo: eu creio que Deus não vai deixar dúvidas no que Ele vai revelar para mim. Eu creio que Deus não vai deixar dúvidas no que Ele vai revelar para mim. Versículo de número 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Você observa aqui, irmãos, que agora o próprio Jesus se aproxima dessas mulheres para confirmar aquilo que o anjo havia revelado. Não houve sombra de dúvida nas boas novas que essas mulheres iam levar. Porque o próprio Jesus testificou. Olha Deus testificando aí que Ele vai te usar em profecia. Olha Deus testificando aqui que Ele vai começar a te revelar o profundo, o oculto e o escondido, coisas dos céus que os homens, humanamente falando, não têm acesso. Porque Ele escolhe, irmãos, a quem Ele quer para os céus revelar o que Ele quer. E era necessário os discípulos saberem que o sepulcro estava vazio.
Era necessário os discípulos, irmãos, saberem que o anjo apareceu para as mulheres e, além disso, o próprio Jesus testificou as palavras. É necessário que você se deixe ser canal de Deus. Essas mulheres, elas não ficaram com medo e se calaram, não. Mesmo sabendo que as mulheres não eram testemunhas vistas, irmãos, com os bons olhos, elas testemunharam do que elas viram. Elas não tiveram medo, por quê? Porque o Deus que fala, ele confirma. O Deus que fala, ele testifica. Tem muita gente que não fala o que Deus manda. Tem muita gente que não faz o que Deus ordena porque tem medo. Parecendo que é você quem traz o cumprimento da palavra, mas não é você. Jesus deixou bem claro, e o anjo também, que os discípulos teriam que se dirigir a Galiléia, que lá eles veriam Jesus. Pronto. Qual era o papel das mulheres? Era fazer Jesus aparecer? Não. O papel das mulheres não era trazer o cumprimento à palavra. O seu papel não é trazer cumprimento à palavra. O seu papel é entregar o recado. O seu papel é se deixar ser usado como Deus quer lhe usar. E o restante, irmão, o restante quem faz é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem traz a resposta é Deus. Quem faz o impossível acontecer. Quem faz a profecia se cumprir não é você. Versículo de número 10. Então Jesus lhe disse: não temais. Ou seja, não tenham medo. O anjo já havia dito para que elas não viessem a temer. E o próprio Jesus disse a elas também, para elas não temerem. Versículo de número 5, o anjo fala aqui, ó. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. E Jesus disse para elas a mesma coisa no versículo de número 10. Que elas não viessem a temer. E hoje Jesus fala contigo: não temais. Não tenha medo, porque eu vou lhe usar. Não tenha medo, porque dentro da sua casa vai ter gente que vai lhe respeitar como homem de Deus e como mulher de Deus. Porque Deus vai lhe revelar coisas profundas. O Senhor vai fazer os seus olhos contemplarem aquilo que, humanamente falando, muitas pessoas não contemplaram. Ah, irmã, e se duvidarem das minhas palavras, mesmo que duvidem, acredite você. Porque vai chegar um momento que o próprio Deus testificará das tuas palavras. O próprio Jesus testificou das palavras das mulheres. O próprio Jesus mostrou que elas haviam falado não aquilo que elas queriam, mas aquilo que ele mandou. Quando você faz o que Jesus manda, ele testifica de você. Quando você fala aquilo que Jesus ordena, você faz o que ele te mandou fazer, ele mesmo se responsabiliza por você. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que se responsabiliza por mim, e isso basta. Eu sirvo a um Deus que se responsabiliza por mim, e isso basta. E de avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. O próprio Jesus agora estava repetindo as palavras do anjo. Para quê? Para que estas mulheres tivessem convicção. O anjo já havia dito, versículo de número 7. E depois de prece, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis. É como vos digo. O anjo falou e Jesus confirmou. Para não ter dúvida. E o Senhor está dizendo para você hoje: eu vou lhe dar sinais de que eu sou na sua vida. Para quê? Para você não ter dúvida de que eu falo contigo. Para você não ter dúvida de que você é portador de boas novas. Para você não ter dúvida de que Deus, ele usa você para trazer esperança para algumas pessoas. É isso mesmo. Não é todo mundo, irmãos, que tem esse chamado, viu? Mas aqui tem pessoas que estão me ouvindo agora que o céu está lhe preparando para isso. Para te revelar o oculto, profundo e o escondido. Agradeça a Deus porque você é escolhida. Agradeça a Deus porque você é escolhido para ouvir dos céus e pronunciar. Você ouve e pronuncia, mas quem faz acontecer é Deus. Irmã, e se não derem credibilidade às minhas palavras? E se não derem crédito àquilo que eu estou falando? E se não acreditarem na revelação dos céus? Você tem que entender que Deus fala contigo. E ter a convicção que no tempo certo Deus testificará. O próprio Jesus testificou de que ele havia escolhido estas mulheres para serem testemunhas ocular e para trazer uma palavra verídica a respeito dele. É o próprio Deus que testifica o que é dele, irmã. É o próprio Deus, irmãos, que mostra aquilo que ele mesmo direcionou para a nossa vida. Então não tenha medo.
Não tenha medo de ser portador de boas novas. Não tenha medo de trazer esperança para outras pessoas. Não tenha medo de ser canal de Deus. Porque o Deus que manda, Ele garante. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que manda e garante. Eu sirvo a um Deus que manda, Ramanchurabacandaraia, e garante. O mesmo Deus que se revelou para estas mulheres, o mesmo Jesus que confirmou as palavras do anjo, é o Jesus que está aqui através dessa palavra confirmando de que Ele vai se revelar para você. E que algumas coisas dos céus serão reveladas para ti, para que você passe para outras pessoas. Tem pessoas aqui que serão usadas na revelação, na profecia. E Deus, Ele diz para você, não temas, porque eu te confirmarei o teu chamado. Quem foi, irmãos, para viver esse chamado vai receber de Deus confirmações a partir de agora. Declare comigo, eu recebo de Deus confirmações de que os céus vai se revelar para mim. Eu recebo de Deus confirmações de que os céus vai se revelar para mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. O Senhor é perfeito, Deus. O Senhor é fiel e o Senhor cumpre aquilo que o Senhor fala. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está trazendo tempo de cumprimento das tuas palavras, Pai, daquilo que o Senhor revelou, daquilo que o Senhor mostrou para os teus filhos, para que eles tenham convicção de que é os céus que se revela para eles. Pai, essas mulheres saíram da tua presença com a convicção, com uma certeza, Pai, de que aquilo que elas iriam falar não era delas, mas era dos céus. Que os teus filhos, Pai, recebam confirmações daquilo que o Senhor começará a revelar a partir de agora. Que eles não tenham dúvidas, Senhor. Que os céus fala com eles. Tira toda dúvida, Pai. Tira toda a incredulidade. Tira toda a falta de fé, meu Pai. Que os teus filhos creiam que como essas mulheres foram escolhidas, mesmo sendo improváveis, o Senhor escolheu o teu filho improvável, a tua filha improvável, para viver o teu propósito, Senhor. Porque o Senhor não escolhe mediante aquilo que os homens pensam que pode ser escolhido, mas o Senhor escolhe aqueles a quem ninguém escolheria. O Senhor chama para os teus propósitos a quem ninguém chamaria. E eu creio, Senhor, que o Senhor resolveu se revelar para pessoas que estão me ouvindo agora. E que o Senhor, Pai, vai fazer coisas grandes a partir de agora na história delas, confirmando que o Senhor as escolheu. Elas não terão sombra de dúvida de que os lábios delas é instrumento dos céus para trazerem boas novas, para trazerem novidade, para trazerem resposta e alegria para os teus filhos nessa terra, como as mulheres foram usadas, para trazerem uma palavra tua, Pai, de esperança para os discípulos. Os teus filhos, a partir de agora, também serão usados dentro da casa, no ministério, Pai, na igreja, na rua onde eles moram, no trabalho. O Senhor os usará de maneira diferente como instrumentos teus na terra. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor dê estrutura e os capacite, porque grande é a obra que se iniciará a partir de agora. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. E que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, toma aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Os prospera, os abençoa, Pai. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que Ele te escolheu para viver aquilo que, humanamente falando, soa como loucura aos ouvidos de muitos. Porque aquilo que as mulheres haviam visto no sepulcro de Jesus, o sepulcro vazio, o anjo ali, Jesus ressurreto, soaria como loucura aos ouvidos dos discípulos. Muitas coisas que os céus nos revelam, muitas vezes vai soar como loucura. Mas nós não precisamos nos importar com aquilo que as pessoas pensam. O que importa é que Deus, Ele testifica na sua palavra. Ele nos justifica. Da mesma forma que as mulheres receberam sinais, confirmação, certeza que Jesus havia revelado para elas esse mistério aqui. Assim vai ser na sua história. Tem mistérios dos céus sendo revelado e você não vai ter dúvida de que o Senhor te escolheu para te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.